Você já reparou que às vezes é justamente quando você decide dar um passo de fé que o ataque chega primeiro? Como se o inferno tivesse pressa, como se a oposição aparecesse antes mesmo da bênção. E eu quero te fazer uma pergunta bem direta, e talvez ela mexa com você. E se o que você está chamando de sinal de que Deus te abandonou, na verdade for um sinal de que você está perto demais de algo que o inimigo não quer que você viva? Porque tem gente que estava em paz até começar a orar de verdade. Tem gente que estava bem até decidir se alinhar com Deus. E de repente, sem aviso, vem uma turbulência. Pensamentos pesados, ansiedade, confusão na mente, desgaste emocional, briga em casa, porta travada, notícia ruim, atraso que dói. E a primeira coisa que o coração faz é perguntar: por que agora, Deus? Eu estava tentando fazer certo. E é aí que mora o perigo. Porque nesses momentos, o medo tenta te convencer de que você está sozinho. A preocupação tenta virar profecia. A mente começa a ensaiar cenários como se pensar mais fosse resolver mais rápido, mas só drena, só distrai, só rouba, e sem perceber, você começa a largar o lugar onde você deveria permanecer. O esconderijo, a presença, a oração, a confiança. É assim que o ataque funciona. Ele não começa derrubando você por fora, ele começa cansando você por dentro. Só que existe uma verdade que quase ninguém te fala com clareza. A Bíblia nunca diz que as armas não seriam formadas. Ela diz que elas não prosperariam. E quando você entende isso, algo muda na sua postura. Porque você para de medir o amor de Deus pela ausência de batalha e começa a reconhecer a proteção de Deus no meio da batalha. Você para de achar que oposição é prova de derrota e começa a perceber que muitas vezes é reação ao que está prestes a nascer. Eu não sei qual é o tipo de ataque que você está enfrentando hoje, mas eu sei como ele soa no coração. Desiste, para, recua, fica quieto, não vale a pena. E se você não vigiar, essa voz vai tentando te empurrar para longe da sua promessa, para longe da sua paz, para longe do seu destino. Só que hoje, aqui, a gente vai fazer a grande troca. Trocar o peso pela presença de Deus. Trocar a ansiedade pela paz. Trocar o pânico pela oração. Porque existe uma promessa profética que não falha. E ela é para momentos exatamente como esse, quando a guerra aparece antes do milagre. E eu quero que você fique comigo até o fim, porque eu vou te mostrar por que alguns ataques chegam antes da bênção, como permanecer firme sem desmoronar e como ativar essa palavra de forma prática. Mas antes, você precisa entender o que Isaías 54:17 realmente está dizendo e por que essa frase muda tudo quando a oposição tenta te calar. Deixa eu te reenquadrar isso com uma verdade que parece contraintuitiva, mas é libertadora. O problema não é a arma ser formada. O problema é você acreditar que, porque ela apareceu, ela já venceu. E é exatamente aí que muita gente cai. Porque a gente foi ensinado, mesmo sem perceber, a achar que proteção de Deus é sinônimo de vida sem conflito. Só que a Bíblia nunca prometeu ausência de luta. Ela prometeu presença no meio da luta. Ela prometeu refúgio no meio do barulho. Ela prometeu fortaleza quando o chão parece instável. Isaías 54:17 não diz: nenhuma arma será formada. Ele diz: nenhuma arma forjada contra você prosperará. Ou seja, armas podem existir. O ataque pode bater na porta. A oposição pode levantar a voz. Mas existe uma linha invisível que o inimigo não atravessa quando Deus decide te guardar. E isso muda tudo, porque você para de interpretar a oposição como abandono e começa a enxergar como um cenário onde Deus vai revelar sustento. Sabe o que é mais perigoso? Não é o ataque em si, é o que o ataque tenta produzir dentro de você. Pressa, medo, confusão, cansaço, desistência. Porque quando a mente está sob ataque, tudo fica maior do que realmente é. A ameaça parece mais forte do que a promessa. O problema parece mais
alto do que a fidelidade de Deus. E aí você começa a viver tentando controlar tudo, pensando, se eu entender cada detalhe, eu fico seguro. Mas isso só te deixa mais pesado, só rouba a sua paz, só te prende num ciclo de preocupação que não resolve nada. E deixa eu te perguntar, bem de perto, do jeito que a gente conversa quando ninguém está olhando, o que esse ataque tem tentado arrancar de você? É a sua paz? É o seu ânimo? É a sua constância na oração? É a sua confiança em Deus? Porque muitas vezes a arma nem precisa prosperar por fora, se ela conseguir te quebrar por dentro, se ela conseguir te convencer a recuar, se ela conseguir te fazer abandonar o lugar do esconderijo. E é aqui que entra um detalhe poderoso do versículo que quase ninguém presta atenção. E toda língua que se levantar contra você, você a condenará. Percebe? Não é só arma física, não é só situação. É língua, é voz, é acusação, é sentença emocional, é gente falando, é pensamento falando, é medo falando. Às vezes, a oposição é um ambiente inteiro tentando te empurrar para longe daquilo que Deus já tinha alinhado. Mas escuta isso com calma. Deus não te chamou para viver reagindo ao barulho. Deus te chamou para permanecer na presença. E quando você permanece, você sai do modo sobrevivência e volta para o lugar de visão. Você volta a enxergar que o ataque não define destino. O ataque só revela que existe algo em você que precisa ser guardado. E agora eu quero te levar para uma imagem, porque quando você enxergar isso com os olhos do coração, você nunca mais vai interpretar a oposição do mesmo jeito. É uma cena simples, mas ela gruda na mente. E é exatamente aí que a virada acontece. Imagina comigo uma cena bem clara. Você está numa noite escura e começa a chover de repente. Não é uma chuvinha leve, é forte. Vento, barulho, pingos batendo no rosto, o chão escorregando. E aí você enxerga um lugar logo ali na frente, um refúgio, uma cobertura firme, um esconderijo. Só que tem um detalhe. Para chegar nesse lugar, você precisa continuar andando mais alguns passos. E é exatamente nesse trecho, entre a chuva e o abrigo, que muita gente desiste. Agora, traz isso para a vida espiritual. O ataque que chega antes da bênção é como essa chuva que começa a cair justamente quando você está mais perto de se cobrir. E aí o medo sussurra. Volta, não vai dar, você não aguenta. Só que o que você não percebe é que o esconderijo já está ali. A presença de Deus já está aberta. A promessa já existe. O que falta é só não parar no meio do caminho. E sabe o que a oposição faz? Ela tenta transformar o meio do caminho em moradia. Ela tenta fazer você acreditar que esse trecho de vento é o seu destino final, que essa instabilidade é permanente, que essa confusão na mente é quem você é agora. Mas não é. Isso é só o trajeto. E no trajeto, a única coisa que o inimigo quer é te cansar o suficiente para você largar a fé. Outra imagem. Pensa numa casa com um portão forte. Pode até ter barulho do lado, não está trancado e a estrutura é firme, o barulho não vira invasão. Ele só vira ruído. A arma pode ser forjada, mas não prospera. E às vezes é isso que Deus está te ensinando. Não é que a vida ficou silenciosa, é que você ficou guardado por dentro. Porque a maior proteção não é o mundo lá fora ficar calmo, é o seu coração ser estabilizado na presença de Deus. E me deixa te perguntar uma coisa que é bem real. Você tem vivido como quem está dentro do refúgio, ou como quem ainda está do lado de fora, tentando controlar a tempestade? Porque tem gente tentando vencer ataque com força humana, com controle, com raiva, com explicação, e só fica mais exausto. O esconderijo não é um lugar de esforço, é um lugar de rendição. É um lugar onde você aprende a fazer a troca certa. Você para de segurar o peso sozinho e coloca isso nas mãos de Deus. E é aqui que tudo muda de verdade, porque existe um momento específico em que você troca
pedido por paz, você troca urgência por confiança, você troca pânico por oração, e quando essa troca acontece, a arma perde combustível. Não porque o problema sumiu, mas porque a sua alma voltou para o lugar certo. Então agora, deixa eu te mostrar como essa troca funciona na prática. Porque não é teoria, não é frase bonita, é um movimento espiritual simples. E quando você aprende, você consegue permanecer firme mesmo quando o ataque chega primeiro. Imagina comigo uma cena bem clara. Você está numa noite escura e começa a chover de repente. Não é uma chuvinha leve, é forte. Vento, barulho, pingos batendo no rosto, o chão escorregando. E aí você enxerga um lugar logo ali na frente. Um refúgio, uma cobertura firme, um esconderijo. Só que tem um detalhe. Para chegar nesse lugar, você precisa continuar andando mais alguns passos. E é exatamente nesse trecho, entre a chuva e o abrigo, que muita gente desiste. Agora, traz isso para a vida espiritual. O ataque que chega antes da bênção é como essa chuva que começa a cair justamente quando você está mais perto de se cobrir. E aí o medo sussurra, volta, não vai dar, você não aguenta. Só que o que você não percebe é que o esconderijo já está ali, a presença de Deus já está aberta, a promessa já existe. O que falta é só não parar no meio do caminho. E sabe o que a oposição faz? Ela tenta transformar o meio do caminho em moradia. Ela tenta fazer você acreditar que esse trecho de vento é o seu destino final, que essa instabilidade é permanente, que essa confusão na mente é quem você é agora. Mas não é. Isso é só o trajeto. E no trajeto, a única coisa que o inimigo quer é te cansar o suficiente para você largar a fé. Outra imagem. Pensa numa casa com um portão forte. Pode até ter barulho do lado de fora. Pode ter alguém batendo, pode ter ameaça, mas se o portão está trancado e a estrutura é firme, o barulho não vira invasão. Ele só vira ruído. A arma pode ser forjada, mas não prospera. E às vezes é isso que Deus está te ensinando. Não é que a vida ficou silenciosa, é que você ficou guardado por dentro. Porque a maior proteção não é o mundo lá fora ficar calmo, é o seu coração ser estabilizado na presença de Deus. E me deixa te perguntar uma coisa que é bem real. Você tem vivido como quem está dentro do refúgio, ou como quem ainda está do lado de fora tentando controlar a tempestade? Porque tem gente tentando vencer ataque com força humana, com controle, com raiva, com explicação, e só fica mais exausto. O esconderijo não é um lugar de esforço, é um lugar de rendição. É um lugar onde você aprende a fazer a troca certa. Você para de segurar o peso sozinho e coloca isso nas mãos de Deus. E é aqui que tudo muda de verdade, porque existe um momento específico em que você troca pedido por paz, você troca urgência por confiança, você troca pânico por oração. E quando essa troca acontece, a arma perde combustível. Não porque o problema sumiu, mas porque a sua alma voltou para o lugar certo. Então agora deixa eu te mostrar como essa troca funciona na prática, porque não é teoria, não é frase bonita, é um movimento espiritual simples, e quando você aprende, você consegue permanecer firme, mesmo quando o ataque chega primeiro. Sabe onde a virada acontece de verdade? Não é quando o ataque para, é quando você para de deixar o ataque mandar no seu interior, porque tem uma grande troca que o céu oferece, e a maioria das pessoas ignora sem perceber. A gente tenta trocar preocupação por controle, trocar medo por estratégia, trocar ansiedade por mais pensamentos, mas nada disso gera paz, só gera mais peso. E o coração não foi feito para carregar o amanhã, ele foi feito para se apoiar no Deus que já está no amanhã. Isaías 54:17 é uma promessa de proteção, sim, mas ela também é um convite para a postura. Porque quando o ataque chega antes da bênção, a primeira reação humana é correr, se defender, explicar, provar, convencer, responder à língua que se levanta. Só que
Existe um caminho mais alto. Você não responde primeiro para fora. Você responde primeiro para Deus. E é aí que a troca começa. O ataque diz, reage agora. A presença de Deus diz, entrega agora. O ataque diz, segura tudo com força. O Senhor diz, lança sobre mim, porque eu sustento. E eu quero que você perceba como isso é prático. Não é que você finge que está tudo bem. É que você decide não viver refém do que está tentando te assustar. Você pega aquilo que está queimando na mente. Aquela frase, aquela ameaça, aquela pressão, aquele medo de perder, aquela sensação de que a bênção estava perto e agora tudo virou. E você transforma isso em oração. É literalmente pegar o peso e colocar em mãos mais fortes que as suas. Porque oração não é discurso bonito. Oração é rendição. Às vezes, a oração mais poderosa não tem parágrafo, tem sinceridade, tem uma frase curta que muda o ambiente. Senhor, eu confio. Ou então, Pai, toma isso de mim. Ou ainda, Deus, eu não vou ser movido por esse ataque. E quando você faz isso, algo acontece por dentro. O barulho não some, mas ele para de te controlar. A arma ainda existe, mas ela não prospera dentro de você. A língua ainda tenta se levantar, mas você não se curva a ela. E olha que interessante, o inimigo não precisa destruir sua vida inteira. Se ele conseguir roubar sua paz, ele já te enfraqueceu. Se ele conseguir te deixar reativo, impulsivo, instável, ele já te tirou do esconderijo. Por isso, essa troca é tão sagrada. Você troca a ansiedade por um pedido consciente. Você troca o desespero por uma entrega real. Você troca o eu preciso resolver por Deus já está sustentando. E essa troca não é fraqueza, é força. Força não é controle, força é rendição. Então eu quero te perguntar com carinho, mas com firmeza, o que você tem carregado no peito como se fosse sua responsabilidade resolver sozinho? O que tem pesado na sua mente de madrugada? Qual ataque chegou antes da bênção e te fez pensar, agora acabou, porque a paz que você procura não nasce do silêncio lá fora. Ela nasce da presença de Deus aí dentro, quando você entrega aquilo que é pesado demais para você carregar. E sabe o que acontece quando essa grande troca é feita? Você começa a enxergar que Deus não está apenas te acalmando, Ele está te ensinando a permanecer firme. E para isso, eu quero te levar para um exemplo bíblico que traduz essa verdade de um jeito tão vivo, tão real, que você vai se ver dentro da história e vai entender por que algumas batalhas começam antes da promessa aparecer. Deixa eu te levar para um lugar da Bíblia onde essa verdade deixa de ser só bonita e vira vida real. Porque tem um homem que recebeu um ataque tão desleal, tão rápido, tão pesado, que se ele tivesse reagido no impulso, teria perdido a paz antes mesmo de ver o livramento. E é exatamente isso que acontece com muita gente hoje. O ataque chega antes da bênção, e a pessoa já se entrega por dentro, mesmo ainda estando de pé por fora. Eu estou falando do rei Ezequias. Em 2 Reis 19, chega até ele uma carta, um recado de ameaça, um aviso de terror, uma tentativa de intimidar a mente. E presta atenção, não era só um problema político, era um ataque espiritual. Era um inimigo tentando colocar medo, confusão, pânico e fazer o coração dele se mover pela pressão. E é assim que o inimigo faz com a gente hoje também. Ele manda cartas invisíveis, pensamentos insistentes, notícias ruins, conversas que ferem, acusações, pressões financeiras, portas fechando, e tudo isso chega com uma frase escondida por trás. Deus não vai fazer. Você está sozinho. Vai dar errado. Agora olha a diferença. Ezequias não sentou para ensaiar o pior cenário. Ele não ficou alimentando a ansiedade, nem reunindo gente para aumentar o desespero. A Bíblia diz que ele pegou aquela carta e foi direto para a casa do Senhor. E aqui está o detalhe que muda tudo. Ele espalhou a carta diante de Deus. Ele literalmente colocou o ataque na presença de Deus. Como quem diz, Pai,
Isso aqui que está tentando me mover. É isso aqui que está tentando roubar minha paz. Eu não vou carregar isso sozinho. Você percebe a força disso? Ele não negou o ataque. Ele não fingiu que não doía. Ele só decidiu não deixar a ameaça viver dentro do peito dele. Ele pegou o peso e levou para o lugar certo. Ele fez a grande troca. Saiu do medo e entrou na presença. Saiu do controle e entrou na rendição. Saiu do "eu vou resolver" e entrou no "Deus, eu confio". E quando você faz isso, algo sobrenatural acontece. O ataque pode até continuar gritando do lado de fora, mas ele não consegue prosperar dentro de você. E isso se conecta direto com Isaías 54:17, porque a promessa não é que a arma nunca vai existir. A promessa é que ela não vai prosperar. E uma das maneiras de ela prosperar é prosperar primeiro na sua mente, na sua fé, na sua paz, no seu ânimo. É ali que a batalha tenta começar. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você recebeu uma carta que ninguém mais viu, um diagnóstico que te assustou, uma dívida que apertou, uma ameaça velada, uma injustiça, um ataque no casamento, uma crise dentro de casa. E por fora você até sorri, mas por dentro você está carregando a carta dobrada no peito, apertando, sugando sua força. E eu te pergunto com muito amor, por que você está guardando no coração aquilo que Deus mandou você colocar aos pés? Por que você está carregando sozinho um peso que só a presença de Deus consegue sustentar? Porque quando Ezequias espalha a carta diante do Senhor, Deus responde. E a resposta de Deus não vem como ansiedade menor, vem como livramento, vem como direção, vem como paz. E é por isso que eu quero que você entenda. Permanecer firme não é uma questão de personalidade forte. É uma questão de onde você coloca o ataque. Se você coloca no peito, ele vira prisão. Se você coloca na presença, ele vira testemunho. E agora, eu quero te mostrar como isso se conecta com o nosso presente de um jeito ainda mais direto. Porque tem uma segunda virada aqui. Alguns ataques não vêm para te destruir, vêm para te tirar do esconderijo, vêm para te fazer reagir fora da presença, vêm para te fazer perder o foco na proteção de Deus e viver na urgência do medo. E é aí que a gente precisa abrir os olhos. Deixa eu quebrar uma crença aqui, bem no meio desse assunto, porque muita gente perde a batalha, não por falta de fé, mas por achar que oração precisa ser perfeita para funcionar. E é exatamente aí que o inimigo tenta te prender. Ele não precisa te impedir de orar. Ele só precisa te convencer que você não sabe orar do jeito certo, que você precisa de palavras bonitas, de um momento ideal, de uma força que você não tem agora. E enquanto você espera ficar forte para orar, você vai ficando mais cansado, mais pesado, mais vulnerável. Mas presta atenção. Quando o ataque chega antes da bênção, Deus não está esperando de você um discurso, Ele está esperando uma rendição. O céu não responde à performance, o céu responde à entrega. E a oração mais poderosa na hora certa pode ser uma frase simples que sai do fundo do peito, quase como um sussurro: Senhor, me sustenta. Ou, Pai, eu não aguento sozinho. Ou até, Jesus, entra nessa casa agora. Porque oração não é negar a realidade. Oração é declarar que a realidade não tem a última palavra. E quando você entende isso, a paz começa a nascer de um jeito que não depende de circunstância. É por isso que Isaías 54:17 não é só uma promessa distante, é um escudo para hoje. Nenhuma arma prosperará. E às vezes a arma é o medo, é a confusão, é a sensação de que algo vai dar errado. Só que quando você ora, de forma simples, real, sincera, você corta a prosperidade dessa arma dentro de você. E eu sei que tem gente aqui que até tenta orar, mas trava. A mente corre, o coração aperta, a culpa fala alto e vem aquela frase: Deus deve estar cansado de me ouvir pedir a mesma coisa. Só que essa frase não vem de Deus. Deus nunca se cansa de um filho que volta para casa.
Deus não rejeita um coração quebrantado. E a verdade é que a oração mais verdadeira quase nunca é a mais bonita, é a mais honesta. Pensa no pai que levou o filho aflito até Jesus e disse: "Eu creio, ajuda a minha incredulidade." Aquilo não era uma oração bem feita, era uma oração viva, era um coração exposto. E foi ali que o milagre encontrou espaço. Sabe o que isso te ensina? Que você não precisa estar 100% forte para orar. Você só precisa estar 100% disposto a entregar. O inimigo gosta de oração complicada porque ela vira desculpa. Deus ama a oração simples porque ela vira ponte. Então, se você está sob ataque, se a pressão chegou antes da bênção, não espere sentir paz para orar. Ore para receber paz. Não espere a casa ficar em ordem para buscar a presença. Busque a presença para colocar ordem. Não espere parar de tremer por dentro para falar com Deus. Fale com Deus enquanto treme, porque é exatamente aí que Ele te sustenta. E agora eu quero te conduzir para um lugar ainda mais prático, porque existe uma forma de oração que muda o ambiente na hora. Não é só você falando com Deus. É você concordando com Deus em voz alta, de um jeito simples, como quem pega a promessa e coloca por cima da sua casa, da sua mente, da sua família. E é aqui que muita gente sente o peso cair. Agora, do jeito que você está aí, sem tentar parecer forte, sem tentar falar bonito, eu quero que você faça uma coisa comigo. Se você puder, respira fundo. E enquanto você respira, imagina que esse peso que você vem carregando, esse ataque, essa oposição, essa pressão, está nas suas mãos como uma carta cheia de ameaças, cheia de IC, cheia de medo. E agora, em vez de guardar isso no peito, a gente vai colocar isso diante de Deus em oração, porque quando a oração começa, a paz começa a encontrar espaço. Eu vou falar e você repete comigo, em voz alta se puder, ou no seu coração, mas repete com fé, porque existe poder quando a gente concorda com a palavra. Senhor, meu Deus, repete, Senhor, meu Deus, hoje eu chego diante da Tua presença, hoje eu chego diante da Tua presença, com o coração cansado, mas ainda crendo, com o coração cansado, mas ainda crendo, porque eu sei que a Tua presença é meu refúgio. Porque eu sei que a Tua presença é meu refúgio. Pai, eu não quero carregar sozinho o peso de amanhã. Pai, eu não quero carregar sozinho o peso de amanhã. Eu coloco diante de Ti essa batalha que tenta me sufocar. Eu coloco diante de Ti essa batalha que tenta me sufocar. Eu entrego a ansiedade, eu entrego o medo, eu entrego a confusão. Eu entrego a ansiedade, eu entrego o medo, eu entrego a confusão. E eu peço, sustenta minha mente e guarda meu coração. E eu peço, sustenta minha mente e guarda meu coração. Senhor, quando o ataque chega antes da bênção, Senhor, quando o ataque chega antes da bênção, eu escolho permanecer firme. Eu escolho permanecer firme. Eu escolho confiar mesmo sem entender. Eu escolho confiar mesmo sem entender. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu declaro que a oposição não terá a última palavra. Eu declaro que a oposição não terá a última palavra, porque a última palavra vem do Senhor. Porque a última palavra vem do Senhor. Pai, visita a minha casa com paz. Pai, visita a minha casa com paz. Visita a minha família com proteção. Visita a minha família com proteção. Visita meu interior com descanso. Visita meu interior com descanso. Eu renuncio toda seta de medo que tenta me paralisar. Eu renuncio toda seta de medo que tenta me paralisar. Eu renuncio toda palavra contrária que tentaram plantar em mim. Eu renuncio toda palavra contrária que tentaram plantar em mim. E eu recebo a Tua cobertura. E eu recebo a Tua cobertura. Eu recebo direção. Eu recebo direção. Eu recebo força. Eu recebo força. E eu recebo a paz que excede
todo entendimento, e eu recebo a paz que excede todo entendimento. Senhor Jesus, entra no meio dessa batalha. Senhor Jesus, entra no meio dessa batalha e transforma esse ataque em testemunho. E transforma esse ataque em testemunho. Transforma essa pressão em maturidade. Transforma essa pressão em maturidade. E transforma essa lágrima em resposta. E transforma essa lágrima em resposta. Eu confio em Ti, mesmo agora. Eu confio em Ti, mesmo agora. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E fica aqui comigo, porque a oração abre caminho, mas agora vem uma parte que muda a atmosfera de um jeito ainda mais forte. Quando você começa a declarar, decretar e concordar com o céu, algo dentro de você se levanta. E o ataque não encontra mais espaço para dominar sua casa, sua mente e seus dias. Agora, eu quero que você não apenas ouça, eu quero que você concorde. Porque tem momentos em que a mente fica cansada de pensar e o coração precisa de direção. E direção, muitas vezes, vem quando a gente para de conversar com o medo e começa a declarar a palavra. Então, onde você estiver do seu jeito, com a sua voz, ou só com o seu coração, declara comigo, sem pressa, mas com autoridade. Porque ataque nenhum é maior do que a presença de Deus, e oposição nenhuma é mais forte do que a mão do Altíssimo sustentando você. Eu declaro em nome de Jesus que eu não vou ser movido pelo que eu vejo, mas pelo que Deus prometeu. Eu declaro que o ataque não é sinal de derrota, é sinal de que existe algo de Deus chegando e o inferno tentou se antecipar. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, e toda língua que se levantar em juízo será condenada, porque o Senhor é quem me justifica. Eu declaro que a minha mente não será um campo de batalha de ansiedade, mas um lugar guardado pela paz que excede todo entendimento. Eu declaro que o meu coração não será prisioneiro do pânico, porque a presença de Deus é o meu refúgio no dia mau. Eu declaro proteção sobre a minha casa. Eu declaro cobertura sobre a minha família. Eu declaro que Deus levanta um muro de fogo ao redor de tudo o que Ele me confiou. Eu declaro que aquilo que tentaram destruir vai ser preservado pelas mãos do Altíssimo. Eu declaro que portas que Deus abriu, ninguém fecha, e portas que Deus fechou, ninguém força. Eu declaro que toda perseguição disfarçada de opinião, toda inveja disfarçada de conselho, toda maldade disfarçada de brincadeira, cai por terra agora, porque eu estou debaixo da sombra do Onipotente. Eu declaro que eu não vou negociar a minha fé por causa do barulho do ataque. Eu declaro que eu não vou recuar por causa da oposição. Eu declaro que a minha vida não é guiada por ameaças, é guiada por propósito. Eu declaro que Deus está transformando esse tempo de pressão em maturidade e essa luta em testemunho. Eu declaro que o Senhor me sustenta quando eu não tenho força, me orienta quando eu não sei o caminho e me fortalece quando eu penso que não vou aguentar. E escuta isso aqui, porque é para você. Eu declaro que o que parecia atraso era livramento. Eu declaro que o que parecia silêncio era Deus trabalhando em segredo. Eu declaro que o que parecia fechamento era preparação para uma porta maior. Eu declaro que o inimigo não vai roubar a sua paz antes da bênção chegar. Eu declaro que você vai permanecer firme e vai ver com os próprios olhos Deus honrando a sua perseverança. Agora, respira. Deixa essas palavras descerem para o coração, porque daqui a pouco eu vou te mostrar como colocar isso em prática todos os dias, de um jeito simples, real, sem peso, mas com constância. Como um micro-hábito espiritual que muda sua atmosfera por dentro e por fora. E é aqui que muita gente começa a viver protegido de verdade. Agora, deixa eu te mostrar como isso sai do amém e vira vida real. Porque tem gente que ora só quando o ataque aperta e depois volta para o modo automático. E o automático é exatamente onde a ansiedade volta a dominar. A proteção de Deus não é só um momento emocional. Ela vira rotina,
vira hábito, vira um jeito de habitar todos os dias no esconderijo do Altíssimo. Mesmo quando a agenda está corrida, mesmo quando a mente está barulhenta, mesmo quando ninguém vê. E eu quero te ensinar micro-hábitos simples, mas profundos, que colocam você em postura espiritual de forma prática. Coisas que você consegue fazer em 2, 3 minutos e que mudam o seu interior antes que o dia tente te esmagar. O primeiro é o minuto do refúgio. Antes de tocar no celular, antes de ler mensagens, antes de alimentar qualquer preocupação, você para e diz uma frase curta, com fé, do seu jeito. Senhor, hoje eu habito em Ti, eu me escondo em Ti, cobre a minha mente e a minha casa. É rápido, mas é como trancar a porta por dentro antes da tempestade bater. Você não está negando problemas, você está escolhendo quem governa o seu dia. O segundo micro-hábito é transformar gatilhos em oração. Sabe quando vem aquele aperto no peito, aquela lembrança de conta, de notícia ruim, de insegurança? Ao invés de você correr pro "e se der errado", você faz a grande troca. Você troca o pensamento por um pedido. Você não precisa de palavras bonitas. Você só diz: Pai, eu entrego isso agora. E repete até o corpo entender que quem está no controle não é o medo, é Deus. O terceiro é um decreto curto no meio do dia. Porque o ataque, muitas vezes, não chega de manhã. Ele aparece no meio da tarde, quando você já está cansado. Então escolhe uma frase de proteção e mantém como sua senha espiritual. Pode ser: nenhuma arma forjada prosperará. Pode ser: o Senhor é meu refúgio. Pode ser: eu estou debaixo da sombra do Onipotente. Você fala baixo, no coração, no ônibus, no trabalho, onde estiver. É simples, mas é poderoso, porque você interrompe a narrativa da oposição e volta para o centro, a presença de Deus. O quarto micro-hábito é a cobertura da casa em 30 segundos. Antes de dormir ou antes de sair, você olha mentalmente para sua família, para sua casa, para as finanças e diz: Senhor, eu cubro minha casa com oração, guarda portas, guarda decisões, guarda caminhos, livra de toda cilada. Não é superstição, é dependência. É você dizendo: eu não confio só no meu braço, eu confio no Deus que vê o que eu não vejo. E tem mais um que quase ninguém faz, mas muda tudo: a oração do perdão rápido, porque tem ataque que entra pela brecha do coração, mágoa, ressentimento, raiva. Isso vira porta aberta para perder paz. Então você fecha a porta de propósito. Senhor, eu libero quem me feriu. Eu solto esse peso. Eu não vou carregar isso para dentro do meu esconderijo. Isso te limpa por dentro e te fortalece por fora. Percebe? Nada disso depende de cenário perfeito. Depende de constância. E constância no reino vira atmosfera. Você começa a perceber que a paz não aparece quando os problemas somem. Ela aparece quando a presença de Deus governa no meio deles. E é exatamente aqui que muita gente sente a diferença. O ataque até vem, a oposição até tenta, mas você já está posicionado. E quando você está posicionado, o medo não manda mais. Daqui a pouco eu vou te conduzir numa direção ainda mais profunda, porque não basta só saber o que fazer. Existe um jeito de orar que muda o ambiente na hora, como se você estivesse vestindo proteção por dentro, palavra por palavra. E é aí que a oração guiada começa a quebrar coisas que você nem sabia que estavam te prendendo. E antes de eu seguir para o próximo passo, eu quero fazer isso aqui do jeito certo, do jeito que cria família, cria altar, cria comunhão. Porque esse tipo de oração não é para ser só um vídeo que você assiste e esquece. É para virar cobertura real. É para virar um esconderijo do Altíssimo dentro da sua rotina, dentro da sua casa, dentro das suas decisões. Então, deixa eu te pedir uma coisa bem simples, mas muito poderosa. Escreve nos comentários uma frase curta, como um ato de fé. Escreve assim: eu habito no esconderijo. Não é só para engajar,
É para você marcar com as suas próprias mãos que você escolheu proteção em vez de pânico, paz em vez de ansiedade, presença de Deus em vez de medo do amanhã. E quando você escreve, você se alinha, você declara, você cria um memorial espiritual. E se você está vivendo dias de oposição, ataques antes da bênção, luta antes da resposta, peso antes da virada, escreve também: Deus me sustenta. Porque tem alguém lendo os comentários agora que está quase desistindo. E a sua frase pode ser a oração que essa pessoa precisava ver para continuar firme. E eu quero que você faça mais uma coisa. Se puder, pega esse vídeo e compartilha com alguém da sua casa, ou com um amigo que anda carregando fardo sozinho. Porque às vezes a gente tenta proteger a família com preocupação. Mas a verdadeira cobertura vem quando a gente decide orar junto, crer junto, permanecer junto. E quando uma casa aprende a buscar refúgio, ela muda por dentro, mesmo antes de mudar por fora. E se você tiver um pedido específico pela sua família, pelas suas finanças, pela sua mente, por uma porta que precisa se abrir, deixe o seu pedido nos comentários de forma bem curta, só o tema: família, saúde, trabalho, dívidas, ansiedade. Eu leio como um clamor, e a nossa comunidade também ora com você, porque tem batalha que a gente não vence sozinho. Mas em oração, Deus levanta pessoas, levanta força, levanta direção. E agora, depois de selar isso juntos, eu preciso te levar para a última parte, porque existe uma chave que fecha o ciclo do ataque e abre o caminho da bênção. Uma verdade que muda como você enxerga a oposição e te faz permanecer firme, mesmo quando tudo parece contradizer a promessa. E é exatamente isso que vem a seguir. Eu sei, quando a gente ouve tudo isso, dá vontade de respirar e dizer: então é isso, Deus vai me guardar. Mas presta atenção, porque aqui está o detalhe que muita gente ignora. A oposição não é o ponto final. É o sinal de que algo está sendo disputado. E se o inimigo está tentando te parar agora, é porque existe uma área da sua vida que está prestes a avançar, e ele faz barulho justamente onde Deus está construindo. Por isso, não interprete os ataques como abandono. Interprete como alerta espiritual. Às vezes, o ataque chega antes da bênção, porque a bênção vai te reposicionar. E reposicionamento sempre mexe com estruturas antigas, com cadeias antigas, com medos antigos. E é aí que a guerra tenta te cansar. Ela tenta te fazer largar a oração. Ela tenta te fazer largar o esconderijo do Altíssimo. Ela tenta te fazer trocar a presença de Deus por pressa, por controle, por desespero. Mas você não vai cair nesse ciclo, porque agora você já entende. Paz não é ausência de problemas. Paz é a presença de Deus no meio deles. E quando você escolhe permanecer, quando você escolhe habitar, quando você escolhe se esconder em Deus, você não está fugindo da realidade. Você está se posicionando acima dela. Você está dizendo: eu vejo o que está acontecendo, mas eu também sei quem governa o amanhã. E deixa eu te falar algo de forma bem íntima, bem direta. Tem pessoas que vão passar por esse tempo tentando sobreviver, e tem pessoas que vão passar por esse tempo crescendo por dentro. A diferença não vai ser sorte. A diferença vai ser onde essa pessoa correu quando o coração apertou. Se correu para preocupação, para comparação, para medo, ou se correu para oração. Se correu para o pânico ou para o esconderijo do Altíssimo. E é exatamente por isso que o próximo vídeo é tão importante, porque eu vou te mostrar como reconhecer os sinais sutis de ataque antes que eles virem opressão, e como ativar uma cobertura diária, prática, simples, não para viver desconfiado, mas para viver protegido. Tem um ponto do Salmo 91 que quase ninguém aplica do jeito certo, e quando você entende isso, sua casa muda de atmosfera, sua mente descansa e até o seu sono começa a ser restaurado. Então, não sai daqui desconectado, não deixa essa palavra morrer
Emoção. Fica comigo, porque no próximo bloco eu vou te levar direto para essa chave. E você vai perceber que não é só sobre resistir ao ataque. É sobre andar em proteção todos os dias, mesmo quando a bênção ainda está a caminho.